começo, vocês me avisem, porque eu não vou conseguir identificar aqui no meu sistema pelo fato de estar inteiro a minha tela aqui, eu não vou conseguir ver quem está entrando. Aí vocês me avisem, por favor, tá? Vamos lá. Tá. Professora, acho que a Letícia não entrou porque ela tá viajando. Ah, tá viajando. Tá bom. Deixa eu ver se já tem alguém pedindo permissão aqui. Tem, Laís. Oi, Laís. Estamos iniciando a aula, tá? Deixa eu já colocar a presença sua aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o teatro e a dança, tá? Seguindo lá na unidade 3 do teatro e dança. Então, o Renascimento, nesse período artístico, lá no início dos séculos XIV até o século XVI, o que predominava mais? Eram as artes plásticas, né? Eram as pinturas, as esculturas. E aí, posteriormente, veio esse outro estilo de linguagem, que é o teatro e a dança, que surgiu logo depois dessas manifestações na ordem de artes plásticas, né, de pintura. Então, o teatro foi praticado nesse período também, tá? Mas depois das pinturas. Mas mesmo no período do século XIV até o século XVI, ele era bem variado, tá? E ele veio passando por transformações. Então, os países europeus, eles desenvolveram vários tipos de formas teatrais, aliadas a cada cultura de determinado país, vamos supor assim, né? Então, qual que era geralmente, nesta época, se afastava do caráter religioso. Então, a igreja, na verdade, não aceitava esse estilo, né, de manifestação artística. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar. Não. Vocês estão visualizando aí, né, gente? Sim. Tá. Sim. Porque às vezes eu esqueço de compartilhar a tela com vocês. Então, vocês estão vendo esse castelo aí, né? Esse teatro aí, né? Sim. Estão vendo? Tá. Sim. Então, teatro e dança. Então, olha como é que era. Então, dentro dele, esse foi o primeiro teatro, tá? Ele chama Globe, teatro lá em Londres. Então, olha, dentro dele, ele lembra o Coliseu, né? Lá em Roma. As pessoas ficavam em volta, aí tinha o palco lá embaixo, então pessoas ficavam mais próximas. Esse museu aí que vocês estão vendo, ele foi construído lá em 1599, tá? No período da Renascença ainda. E na época que surgiu esse teatro, lá na Itália, né? No século XVI, foi conhecido como teatro renascentista comédia dell'arte, tá? E esse estilo de comédia dell'arte é retratado até hoje, né? E até hoje, assim, ele faz essa referência, assim, ele da comédia de improviso, que é esse teatro aí, tá? Esses personagens que a gente vai ver logo adiante. Então, esse comédia dell'arte são esses personagens aí, ó. É uma forma de teatro popular que aparece no século XV, na Itália, e se desenvolveu posteriormente na França, permanecendo até o século XVIII, quando a reforma goldoniana da comédia. Então, esse estilo teatral, ele não era feito só dentro desses espaços teatrais, né, desses espaços de teatro. Ele era feito em locais públicos também, seriam feitos em praças, nas ruas, nos palácios, né, como esse, e nesse teatro como esse aí, né, palácio não, esse é um teatro, né, mas eram feitos em qualquer tipo de local, esse tipo de manifestação artística, tá? E ele abordava
esse comédia dell'arte abordava o quê? Temas variados, e principalmente do cotidiano da vida das pessoas. Então, e tinha um repertório grande de piada, de cenas do momento, do que se passava naquele período, né? E tinha alguns atores que fazem sucesso até hoje, principalmente nos carnavais, tá, gente? Alguns personagens fixos dessa comédia dell'arte, que tem o Arlequim, tem a Brighella, né? Que são alguns personagens. Tem até em cartas de baralho, né? Então, tem vários personagens que vocês podem observar na página 130. A Brighella, que uma pessoa astuta, briguenta, então ele sempre fazia aquele papel daquele personagem, né? Uma pessoa desonesta, sem escrúpulos, sem moral, né? Tinha o Arlequim também, que geralmente usa esse chapéu aí diferente, era travesso, fazia piada, palhaçada, era bem atrapalhado também. Tinha o Capitão Valentão, a Columbina, a gente pode ver aí mais adiante, essa moça bonita aí, que gostava do Arlequim, né, essa moça aí aqui, de chapéu, ó, essa aqui, ó. Então, alguns personagens que são conhecidos até hoje. Tem até uma música carnavalesca que fala Columbina no meio da multidão. Então, é uma música, assim, bem conhecida, assim, dos carnavais. Dentre outros, tá? Tem um Pantaleão, a Enamorada, o Doutor, o Polichinelo. Então, são vários atores que faziam parte dessa comédia dell'arte, que fazem ainda algumas dessas manifestações teatrais ainda até hoje, principalmente lá fora, né, lá na Europa. Posteriormente, inicia-se o balé na corte, né? Então, vamos ver aí. A história do balé começou há muito tempo atrás na Itália. Nessa época, os nobres italianos divertiam seus ilustres visitantes com espetáculos de poesia, música, mímica e dança. Esses divertimentos, apresentados pelos cortesãos, eram famosos por seus ricos trajes e cenários. A dança se tornou mais um passatempo da corte, se tornou uma profissão. E os espetáculos de balé foram transferidos por salões de teatros, ruas, que popularizou a dança posteriormente. Em princípio, todos os bailarinos eram homens, gente. Então, quase mulher não dançava nesse período, tá? Então, era mais homens. Que também faziam os papéis femininos na época. A gente alguns filmes retratam muito isso, né? Aquelas perucas, né? Tipo de feminina, com a roupa bem apertadinha, né? Dos bailarinos dançando, né? Mas no fim do século XVII, na escola de dança, passou a formar bailarinas mulheres, como Marie Camargo, vou mostrar logo adiante ela, essa moça de branco aí do lado, que causou sensação por encurtar a saia, calçar sapatos leves e assim poder saltar, mostrar os passos executados. Então, muito bonito o balé, porém, olha o que faz com os pezinhos, né? Então, durante essa Idade Média aí, houve essas manifestações artísticas, mas na época elas eram meio que proibidas pela Igreja Católica, esse tipo de dança, né? Então, poucos registros nesse período nós temos, né? Alguns retratados assim como nessas obras aí que vocês estão vendo aí, nessa obra da bailarina aí, né? Mas até então não tem tantos registros de dança realizadas nesta época. Já na Baixa Idade Média, depois, que quando ocorreu aquela separação da dança popular e da dança erudita, na dança popular não havia tantas regras de movimentação, né? Ao contrário da erudita. Aí ela foi sendo, assim, cada vez mais cobrada, né? Então, no início do Renascimento, nesse período não existia tanto essa popularidade do balé, né? Posteriormente que ela foi se destacando mais. Essa bailarina, uma das mais conhecidas, ela desde os 16 anos que ela dança o balé, tá? Uma das principais, essa Marie Camargo. Passando para a música, né, renascentista, e os madrigais, o que seria isso, né? Então, no início do Renascimento,
era considerada música de qualidade aquela que tinha cálculos matemáticos. Tipo, Bach, ele trabalhava a sua partitura tudo em cálculo matemático, né? Então, a partir do metade do século XVI, procurou encontrar um sistema de escrita musical, que são as cifras, né? Aí mudou um pouco esse estilo, né? Esse modo de ver a música. E o que era? Era capaz de adaptar, nesse período, as palavras dentro da música, porque então era somente melodias, né? Os madrigais, eles formou esse tipo de gênero musical, que permitiu o quê? Que tivesse texto dentro da música, tivesse palavras dentro da música, que até então eram só melodias, né? E já no Renascimento tardio, bem lá na frente, né, lá no Alto Renascença, destacou que a música sacra, que era muito ligada às tradições também. Então, vamos lá. Música renascentista, o que é, né? É um estilo polifônico de som, né? Ou seja, possui várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Música renascentista. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e que se caracterizavam por não ter refrão, de grande sucesso na Inglaterra no século XVI. Passaram a ser cantadas nos lares de todas as famílias apaixonadas por música. É uma diferençazinha pouca, não é tanta coisa, não. Porque na música renascentista tem algumas músicas cantadas também, tá? A diferença são mais os refrões mesmo. Aqui são alguns, que não tem no livro, mas eu resolvi colocar, alguns tipos de instrumentos utilizados na época, né? Somente esse do lado direito aqui, o alaúde, era muito... Opa, o alaúde aqui era muito utilizado na época, né? A rabeca, o violino, né? A harpa. Então, alguns instrumentos bem utilizados na época, que não é do nosso estilo musical, né? Apesar que tem o tamborim, que é bem usado aqui no Brasil, tem o prata e tal. Hoje em dia é mais som acústico mesmo, né? Já vem pronto, né? Então, antigamente era tudo de forma manual mesmo. E a carola, gente, o que significa isso? Nessa obra primeira aí que vocês estão olhando, dessas imagens, desses esqueletos aí, naquele período que nós vimos lá no Renascimento, período da pandemia, lá em 1347, né, quando houve a peste negra na Europa, surgiu aquele estilo de obra, né, que eu mostrei para vocês, bem parecida com essa, né, e nesse período também surgiu a carola, que é essa dança aí macabra, uma dança dos personagens. O que acontecia? Essa carola aí, esse estilo de dança, que era associada à alegria também, porém, era uma dança macabra que era executada, ela era dançada até nos cemitérios, né? Então, era uma forma de manifestação artística até de forma meio fúnebre, né? Meio pesada. Então, chamava a carola, bem diferente do balé de corte, né? Mais delicado. Mas tinha essa carola aí também. Então, voltando aqui um pouco na carola, mesmo nesse período de carola, surgiu também um estilo de dança com máscaras. E essas máscaras chamavam momo, tá? Não é aquele momo que apareceu esses tempos atrás aí, de aquela máscara, mas remetia um pouco aquilo lá, tá? Eles colocavam máscaras e dançavam. Então, era um gênero de dança também que surgiu lá no século XIII, juntamente com a carola. Então, aí eles dançavam a carola juntamente com utilizando essas máscaras, né? Essa configuração que se tornou o quê? Semente para o surgimento do balé de corte, utilizava também nesse estilo carola com as máscaras de momo, tá? Então,
os artistas que executavam essas danças, eles tinham regras de dançar, né? Não tanto na carola, mas principalmente no balé. Vamos voltar aqui. Principalmente nessa época do balé aí. Então, os artistas, eles eram cada vez mais cobrados por regras, por trabalhar passos. No primeiro momento, era algo assim, somente para o prazer mesmo das pessoas, né? Eles dançavam para os reis, dançavam para a burguesia. Aí, cada vez mais eram cobrados de dançar com muita técnica, né? E aí, esses bailarinos, nesta época aí, começaram a se tornar profissionais da arte, né? Profissionais de dança. Né? Então, os balés que eram realizados na corte, que era comum lá na França, né? Tinha esse refinamento cultural, né? E muitas danças eram criadas para aquele determinado baile. Então, como essas danças aqui que vem essas danças aqui da Galharda, dessa dança da Galharda, que é a dança e trecho musical do século XV, século XVI, escrito em compasso ternário de ritmo vivo que sucedia pavana numa suíte. Estranho, né? Então, o que seria essa pavana? É uma antiga dança espanhola. Então, uma remetia à outra. Antiga dança espanhola, nobre e lenta, de ritmo binário. Ó, o outro era tercenário, esse era binário. E quaternário. Depois passou para música instrumental. Então, eles trabalhavam tanto com o corpo, movimentos corporais, né? Som do corpo, como som também das palmas, né? Como os sons dos instrumentos, tá? E são os outros tipos de dança. Além da carola, tem a galharda, a pavana, o balé, são vários tipos de dança. Então, só isso aí. Teatro e dança no Renascimento. Deixa eu voltar aqui. Oi, Sara. Então, gente, alguma dúvida do assunto? Esse é bem tranquilo, né, sobre esse tema aí, que é fechando aí o Renascimento, né? Fechando o Renascimento cultural. Certo? Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Quer tirar alguma dúvida? Professora, a comédia de Duarte, elas sempre eram apresentadas para a corte? Não, ela era apresentada para o público também. Ela é apresentada em qualquer lugar, tá? Nós estamos no capítulo 3, Sara, na unidade 3, a partir da página 129. Então, Ana, esse Comédia dell'arte, que é conhecida até hoje, mais lá fora até pelos europeus, né? Aqui até nem tanto, porque até mesmo nasceu lá, né? Na Europa, a Comédia dell'arte, era retratada em qualquer lugar, né? A princípio nas ruas, nas praças, e aí, a partir de 1599, né, que foi começada a trabalhar nesse espaço, né, nesse espaço que é o Globe, né, esse teatro, né, o Globe, esse teatro interessante aí. E aí, nesse teatro também foram vários artistas famosos, como Shakespeare também, ele fez algumas obras teatrais também nesse Globe aí, nesse teatro bonito que nós vimos aí na frente. Deixa eu só mostrar para a Sara, que ela não viu, esse aqui é o Globe, né? Esse teatro aí. Então, muitas obras conhecidíssimas, né? Foram realizadas nesse teatro aí, tá? O Globe.
Pensa, gente, é um teatro desde o século XVI, né? 14, não, desde o século XIV, né? Século XIV, existe esse teatro. Então, como não é bem construído, né? Excelente, né? Lógico, passou por várias transformações, por reformas, mas ele está ainda firme. Ele tem também no livro de vocês, essa página 129, é um pedaço dele aí. Você vê que ele é todinho pintado, né? Esses desenhos são todos pintados à mão. Então, é um teatro medieval, ainda em funcionamento, tá? Então, esses protagonistas, né, esses personagens aí da comédia dell'arte, eles fazem sucesso até hoje, né, principalmente, igual eu comentei, né, nos carnavais, né, esses personagens, a Arlequinha, Columbina, né, depois vocês pesquisam o carnaval, Columbina, Arlequinha, eles vão mostrar uma musiquinha, né, desses personagens aí. Certo? Então, gente, como eu falei no começo da aula, vocês deixam. Eu queria saber de vocês sobre as atividades que eu mandei fazer sobre releitura. Lembra que era para pegar uma releitura, né? Eu quero saber se vocês fizeram, para mostrar para mim aí. Ana, fez? Mostra para nós aí. Mostra para nós a releitura. Releitura. Lembra que era para fazer uma releitura do Renascimento, alguma obra do Renascimento, com as suas ideias, né? Com a sua criatividade, só lembrando uma obra, vamos supor, Mona Lisa. Faça uma obra que lembre Mona Lisa, mas que não é Mona Lisa, é uma releitura. Tem diferenças aí na releitura. É uma obra própria, uma obra individual, sua. Você fez? Peraí, deixa eu caçar aqui no caderno. Então, porque no bimestre passado eu pedi para fazer uma releitura, não sei se vocês se recordam, do Alto da Compadecida. Vocês fizeram um desenho igual. Então, releitura não é desenho igual, né? Então, vocês copiaram só o desenho do Alto da Compadecida, daquela santinha que tinha, né? Então, não é para fazer cópia. Fazer a sua obra, a sua arte, tá? Vamos lá, Gael, mostra a sua aí pra gente. Enquanto a Ana se ajeita lá. Eu ainda não fiz a minha. Não fez? Laís. Fez, Laís? Laís. Vai, travou agora. Peraí. Enquanto a Laís se ajeita aí, vamos lá para Maria. Maria, você fez a releitura? Ainda não. Meu ficou muito feio. Não tem problema. Mostra o que você fez. Professora, eu peguei do livro, mas o meu tá muito... Tá pronto aí? Você mostra pra gente, então. Cadê a Ana? Olha, Tô caçando aqui, eu lembro que eu fiz, ó, mas eu tô vocês estão de parabéns quem fez o vídeo, hein? Olha, cada vídeo legal, hein? Laís que começou, né, Laís? Depois que a Laís começou a mandar o vídeo, aí todo mundo começou a mandar também, da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, muito bom. Parabéns. Só que tô vendo que tem gente que não mandou vídeo ainda, hein? Laís, você encontrou aí, minha filha? Ou você não fez ainda? Era pra ver. Ah. Tem as imagens do livro, né? Aham.
Então, aí era pra fazer alguma delas, não era? Isso, Tipo, qualquer imitar, obra. não era? Isso, não precisa ser somente o que está no livro, pode ser qualquer outra obra do Renascimento, pode ser feito. Mas com as ideias de vocês. Pode ser colagem, pode ser pintura. Só que tem que pintar, né, gente? Né? Não pode ser só em grafite, não. Então, ele é do Renascimento, só dele. Renascimento, tá? Só obra do Renascimento. Pode desenhar, tá, Sara? Pode desenhar. Sara Neves, você fez? Não? Maria? Não. Professora, não. professora, a Sara. Sara não tá com a voz da Letícia? Da Letícia? Tá parecida. Será que não é a Letícia, não? Eu fiquei me... Não, sou eu mesmo. Sara mesmo. Sara Cesário, você fez? A Sara acho que tá sem áudio, né? Tá? Vocês façam, então, entregam segunda-feira, junto com essa atividade que era para ser feita até dia 12, até hoje, tá? Então, segunda-feira, gente, novamente vou falar, leva a apostila e o caderno de desenho com todas as atividades que eu pedi nesse período, tá? Certo? Sim. Então, tá bom. Então, aqueles que não me mostraram hoje, segunda segunda não, segunda vocês vão levar ainda, na terça-feira eu já vou avistar. Não deixa para levar muito tarde, não, gente, tá? Porque senão a gente não consegue vistar tudo, que são muitos cadernos, muitas apostilas, tá bom? Então, vamos nos despedindo por aqui. Tenham um ótimo final de semana, tá? Se cuidem. Até sexta-feira que vem. Tá? Beijo. Beijo, Beijo. Até mais. Beijo, pro. Tchau. Tchau, obrigada. Beijo, Pro. Tchau. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, Sara.